O Espírito tem falado com muita clareza sobre a origem desse povo, muita clareza, faz tempo já, os nossos eventos, nas nossas reuniões semanais, não é? Tanto quando estamos juntos na nossa comunidade aqui, quando estamos ouvindo a palavra do nosso irmão, penso que nós temos tido conhecimento de coisas muito profundas, muito profundas. O apóstolo Paulo, no começo da sua instrução, nesse capítulo, conforme disse o nosso irmão, no versículo 2, diz que esse povo tinha conhecimento, né? Ele sabia que existia Deus, cuidava das coisas de Deus, mas não tinha entendimento. Não tinha entendimento. Nós temos compreendido todas estas coisas, assim, o que significa isso? Porque é bastante claro para nós que nós temos conhecimento. Eu digo assim, nossa comunidade, já que nós não podemos falar da experiência do povo que está espalhado por este mundo, dentro e fora das igrejas. Mas nós podemos falar da nossa experiência. E nós temos responsabilidades como comunidade, que está junta há muito tempo, como uma comunidade que anda junto há muito tempo. Então, nós não podemos dizer que não temos conhecimento. Não podemos. Conhecimento nós temos. Há pouco tempo foi nos dada a oportunidade de ter entendimento. Então, assim, o que significa o conhecimento? O conhecimento é a gente saber que uma coisa existe. Conheço aquilo ali, eu sei que existe. O entendimento é saber como essa coisa funciona, o mecanismo dela. É esse entendimento que Deus nos dá. Ele nos dá o entendimento de como as coisas funcionam, que é justamente a ciência de Deus. Este apóstolo aqui, em muitas de suas cartas, tanto é verdade que o próprio Pedro disse, a palavra dele é muito difícil. Ele acessou esse entendimento e deixou aqui. Hoje nós lemos com muito mais clareza. Hoje nós absorvemos esse entendimento com muito mais profundidade. E cada vez mais teremos mais profundidade nela, porque a ciência de Deus, ele compreendia este apóstolo. Não foi à toa que o Senhor o chamou. Era um homem escolhido para fazer isso. Ele conhecia essas coisas. Então, o entendimento é saber como as coisas que nós conhecemos funcionam. Nós, então, entramos na profundeza de Deus, não é? Que é a ciência dele. Portanto, nós temos que cada vez mais nos conscientizar desta nossa origem, dessa história, desse propósito, porque senão nós não sairemos do modelo religião, do modelo obra, do modelo justiça dos homens, não é? Nós não sairemos, porque é muito maior do que nós podemos imaginar. E olha, irmãos, nós estamos apenas no comecinho do entendimento. É maravilhoso demais, tudo está escrito neste livro. Nós imaginarmos que tudo está aqui neste livro, que nós podemos acessar esse entendimento se nosso coração tiver mansidão, se nosso coração tiver humildade, se o nosso coração tiver simplicidade, no sentido de nos submeter a que Deus nos instrua, se nós deixarmos de lado a ilusão de que o conhecimento por si só vai nos fazer acessar essa salvação, não vai. Os que condenaram o Senhor tinham todo o conhecimento da lei. Tinham conhecimento e tinham responsabilidades. Os que condenaram o Senhor estavam dentro da sinagoga. Eles não estavam lá fora, nos palácios, governando Roma. Eles estavam dentro da sinagoga. Nós não podemos esquecer isso. Então, o apóstolo aqui, ele fala com muita clareza, né, para este Israel, por isso foi rejeitado por eles, né? Por isso não foi a doutrina dele não foi absorvida e compreendida pela igreja, ela não foi utilizada para fundamentar os alicerces da chamada teologia, ela não foi, porque era
Por um lado, havia um conhecimento oculto, que eles não tinham acesso. Por outro lado, havia instruções muito claras que eles não estavam interessados em se conduzir por elas. Não é? E a começar pelo fato de que o judeu poderia não ser judeu, da mesma maneira que hoje um cristão pode não ser de Cristo. Porque isto é uma questão de ordem espiritual, é uma questão de ordem do entendimento, é uma questão de interesse pelas coisas de Deus. O povo hoje não pode dizer assim, se uma alma hoje não tem qualquer interesse por essa escritura, está dentro de uma igreja ou escutando a pregação apenas para se justificar, mas não tem nenhum interesse por se aprofundar nesta ciência, nesta leitura, não é uma alma que tem vínculo com esse Deus, nesse aspecto da responsabilidade com o reino, que já será estabelecido, conforme nos diz essas escrituras aqui. Então, eu penso assim, irmãos, que é maravilhoso a gente estar tendo essa oportunidade, e assim, no momento onde a gente está tendo tempo para pensar, para refletir, ainda que não estejamos indo para a igreja, não é muito significativo isso. Nós não estamos indo para a igreja, mas nós estamos tendo acesso a essa ciência, não paramos de ter. Não é maravilhoso? Deus concedeu aos homens toda a condição, toda a condição. Deus concedeu aos homens toda a condição para entender o que está acontecendo, passar por essa situação mundialmente afetada, né, que afetou o mundo inteiro, a saúde das pessoas, sistema político, sistema econômico, tudo foi afetado, incluindo o sistema político, não é? Então, mas deu aos homens a condição de permanecer conectado em sua palavra. Então, a gente precisa perceber estas coisas com o amadurecimento das nossas almas, não é? Não com conhecimento meramente, mas com entendimento. Nós temos que nos interessar pela ciência, que é exatamente como as coisas funcionam, que é o entendimento. Só o conhecimento não vai nos levar a nada. Então, vamos parar de achar que porque a gente conhece a Escritura está tudo certo. Vamos parar de achar que a gente vai encontrar o entendimento dentro dos livros. Claro que a gente tem que estudar, é muito interessante que a gente conheça a história, é importante até, mas não é lá que nós vamos encontrar o entendimento. Discernimento do Espírito, conforme disse o nosso pastor, discernir Espírito é dom dado pelo Espírito de Deus. E se a gente não discerne, pouco vale nós estarmos com a Escritura aberta. Não é? Então, é muito interessante, assim, é muito importante, quer dizer, interessante não, muito importante que a gente compreenda. No versículo 17 dessa mesma carta, só para fechar aqui, o apóstolo diz que nós precisamos, no versículo 15 ao 17, ele diz que o povo precisa de quem anuncie, né? Precisa de quem fale a palavra. Penso eu que nós já passamos da fase de buscar quem anuncie, porque nós já recebemos essa palavra faz muito tempo. A questão aqui é que este Israel tem responsabilidade de anunciar. Ok? Este povo tem responsabilidade de anunciar. Quando ele fala, como pregarão se não forem enviados? O povo ele é enviado para pregar, ele é enviado para anunciar. Nós temos que olhar para esta palavra do apóstolo, deixando de nos colocar no lugar de quem está buscando quem nos anuncia. Como assim? A nós já foi anunciado, irmãos. Se nós não absorvemos até hoje, é porque nós não somos povo. Ele está dizendo que esse Israel, esse povo, anunciaria, olha, como pregarão se não forem enviados? O povo é enviado para quê? Para receber e se enfiar dentro das igrejas, fazendo obra para ser justificado? Não. É para anunciar o Senhor, para anunciar Deus, para anunciar o Cristo. Então, são enviados, e ele diz, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que trazem alegres novas de boas coisas, alegres novas de boas coisas, quer dizer, se renova o tempo inteiro o entendimento, porque o Senhor é quem faz isso, no coração daqueles que realmente são revestidos dessa responsabilidade, desse coração desejoso de anunciar o Senhor. Mas ele fala logo em seguida, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Não é? Nem todos. E ele diz, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou?
Nós temos que olhar para a nossa vida, nossa comunidade. Nós temos que olhar para a nossa vida. Nós vamos parar de olhar para a vida dos outros. Não é? Nós estamos aqui olhando para nós agora. Nós temos uma responsabilidade, estamos dispostos? Porque ele diz, olha, de maneira que a fé quer dizer o vínculo que se estabelece com Deus, o crer no invisível, o crer naquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o Espírito de Deus, não é o texto bíblico, não é a história bíblica, não é a história do Israel bíblico. Não, é o Espírito de Deus que é anunciado em nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Nós já compreendemos que a palavra de Deus, ela não é o que está meramente o texto, o versículo bíblico, irmãos, porque Moisés tinha a palavra de Deus lá atrás, Abraão também tinha a palavra de Deus. Eles tinham um entendimento que Deus deu para eles. Toda a instrução veio depois para nos... Lógico, pela progressividade das coisas mesmo. O que nos falta hoje? Nos falta alguma coisa? Não nos falta nada, irmãos. Não nos falta absolutamente nada. Nós precisamos compreender estas coisas pelo Espírito de Deus, não pelo nosso. Porque se for o nosso, vai entrar lá e vai colocar dificuldade e obstáculo para que as coisas aconteçam. O Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê entendimento, né, que o seu Espírito permaneça conosco, que esta noite seja uma noite que nós possamos, ao dormir, pedir a Deus que consolide esse entendimento, consolide essa palavra de hoje, para que a gente possa permanecer na alegria de servir ao Senhor, na esperança de sermos, de o Senhor nos considerar dignos de trabalhar pelo reino. Não é? Porque quem somos nós, não é verdade, irmãos? Estamos cheios de dificuldades, temos nossos pecados, nossas dúvidas, nossos anseios, nossas angústias. Somos pessoas normais, não é? Então, que Ele nos considere dignos. Peçamos a Ele isto, Senhor. Nós queremos, desejamos trabalhar pelo reino, anunciar o Cristo, queremos anunciar essa palavra, queremos trabalhar, ser trabalhadores, porque foi para isso que nós viemos ao mundo. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração. O Senhor nos guarde.